Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Pode tomar os vossos assentos, por favor. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, quem trouxe Bíblia, no livro dos Salmos, de número 1. Salmos de número 1. Salmos de número 1, eu digo número porque ele faz parte da classe dos livros poéticos. Aí nós tratamos como número e versos. Então, Salmos de número 1, verso de número 1. Seguir, vamos ler alguns textos e depois vamos meditar nele e retirar algumas lições para nós, casais que aqui estamos, né? E é uma bênção de Deus ver pessoas sentadas aí, com muitos anos de casados, os cabelinhos já estão branqueando igual aos meus, né? Isso é muito bom, isso aí a gente fica feliz e se inspira, né? Esses casais, o pastor também já está branqueando já, 44 anos, mas já está branqueando, né? O irmão já está branqueando já, né? Que bênção! Mas louvado seja o nome do Senhor. É um salmo um pouco diferente, tem alguém até preocupado pensando o que o pastor vai falar ali. Fique tranquilo. Bênção de Deus, são conselhos que a gente aprende durante a vida, e há duas formas de nós aprendermos. Primeiro, é nós passando pela situação. E às vezes Deus não nos deixa passar por uma situação, mas faz alguém passar e nós observarmos a vida dele, a vida dela, e através da vida dele e a vida dela nós tirarmos lição para o nosso casamento e a nossa vida. Alguns aqui sentiram na pele de ter passado por situações que, se pudessem contar o que passou durante toda essa trajetória de casado, iria contar muitas coisas. Momentos que sorriram, mas momentos também que só choraram juntos, né? Mas venceram e estão aqui em nome de Jesus. Amém? Diz o texto assim, Salmos de número 1, verso de número 1. Bem-aventurado, em outras traduções vai dizer, bem felizes. O varão, quando eu digo varão, está incluso também a varoa, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de rio, de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aí o texto vai continuar dizendo: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos nos deter no verso de número 1, onde vamos tirar algumas lições, depois falamos, encerramos com os demais. Meus amados irmãos, é difícil para nós entendermos que o não de Deus pode resultar em bênção para nós, seres humanos. Até porque nós estamos acostumados a ouvir um sim.
E a concepção de um não pode nos trazer uma sensação de frustração ou de que Deus não está se importando conosco. Porém, se é necessário entender que para Deus, que no seu atributo divino tem o poder de saber do nosso futuro e querer o nosso bem, através de um não, Ele esteja nos poupando de alguma adversidade, frustração, ou até mesmo que aconteça algo pior em nossa vida, casamento e família. Por isso, nós vamos trabalhar nesta noite 3 pontos importantes acerca desta palavra. Primeiro ponto que eu quero destacar nesta noite são algumas lições, alguns conselhos, irmãos. Há um velho ditado que dizem por aí que se conselho fosse bom, não se dava, fazia o quê? Se vendia. Mas conselho é bom, principalmente quando o conselho vem da parte de Deus. E nesta noite eu quero iniciar com o primeiro tópico, com o seguinte título: cuidado com quem você está se aconselhando. Você pode repetir após mim essa palavra? Cuidado com quem você está se aconselhando. Por que essa advertência? Vocês notaram que há 3 negativas nesse texto. Ele começa dizendo um não. O nem ali está em outras traduções dizendo não. E por dizer não, eu quero dividir em 3 partes: o salmo de número 1 e o verso de número 1, a parte A deste versículo, quando ele diz que bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios. E nós vamos trabalhar algumas experiências aqui, passadas e vividas por nós e também por companheiros. Como eu disse aqui, nós aprendemos com a nossa vida, nós passando pela situação e aprendemos também observando pessoas passar. E eu sei que muitos aqui teriam testemunhos para contar de coisas que passaram e de coisas também que viram alguém passar e que serviram de experiência. E este sábado ele vai nos trazer algumas experiências. E eu me lembro de uma situação, no caso de um amigo nosso, pastor Fernando, esposa de Sá, ela conhece, que a sua esposa, depois de muitos anos de casado, ela surtou. Ela passou uma situação difícil, psicológica, e ele a levou numa psicóloga não crente, para que ela pudesse se abrir, confessar um pouco, conversar, expor, colocar para fora o que ela estava passando. E eu acredito que um dos erros, por mais que seja meu amigo, foi ele ter levado em uma psicóloga não crente. Deveria ter conversado com um pastor. Nós temos pastor para isso, esposa de pastor, para poder aconselhar. Mas ela foi para uma psicóloga não crente. E ela abriu o coração, e ela contou tudo o que estava passando, contou coisas de sua vida espiritual, e começou a contar tudo. E o conselho daquela psicóloga para ela foi esse: sai daquele lugar, abandona tudo, larga tudo e vai embora. Se você quiser ter vida, sai dele, sai do teu marido, sai, olha que conselho. Sai do teu marido, abandona o teu marido, abandona esse tal de igreja aí, esse tal de Jesus aí, e vai viver a tua vida, mulher. Olha que conselho. E ela assim o fez. Chegou para ele e disse assim: olha, eu não quero mais saber de você, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus, eu vou viver a minha vida, eu vou viver do jeito que eu gosto, eu vou viver uma vida feliz, porque eu estou vivendo uma vida presa. Infelizmente ela tomou esse caminho e deixou ele prontamente disse: olha, eu estou disposto a fazer qualquer coisa para que você fique feliz. Agora, ela disse: agora eu não quero mais, agora eu quero sair. Mas o que é que aconteceu? Ela deu ouvido a conselhos de quem não devia, irmãos. E a primeira lição que nós tiramos nesta noite é: cuidado com quem nós estamos nos aconselhando. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm uma palavra
Deus é solução. Querido, se você chegou a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos de casado, foi porque quem te sustentou foi Deus. Não foi conselho de ninguém, não foi conselho de ímpio, não foi conselho de incrédulo, foi o conselho dado pela palavra de Deus e por homens de Deus. Você chegou até aqui pela graça de Deus. Aleluia! E ele tentou reconciliar, mas não deu jeito, porque o conselho daquela mulher foi um conselho diabólico para ela. Por que está dizendo isso, evangelista Valmir? Para nós termos um cuidado com quem nós estamos nos aconselhando. É um culto de casal, e eu vejo aqui casais que estão há muito tempo casados, mas isso não é uma garantia. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que pessoas que estão casadas há muito tempo, infelizmente por causa de pouca coisa, têm se separado, e ainda a nossa Constituição, ela dá um amparo para alguns se separarem, mas a Bíblia diz que não é assim. Deus, olhando dos céus, quando ele olhou para o homem, Deus viu que o homem estava só. Deus disse: eu vou fazer alguém para colocar do lado dele. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Imagine, se Deus disse que não é bom nós estarmos só, é porque ele sabia que nós precisamos de alguém. E o sábio disse assim: Salomão, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro estende a mão e ajuda. É bom isso aí, meu irmão. Aleluia! E o que é que acontece? Ele tentou de várias formas e teve seu casamento destruído por causa de um mau conselho. Então, por isso que o escritor desses salmos aqui, ele vai alertar: bem-aventurados, felizes são aqueles que não andam, que não seguem, que não estão de acordo com o conselho dos ímpios. Temos que filtrar esses conselhos. Temos que observar se esses conselhos têm base bíblica. Por quê? Porque o que a Bíblia falar é o melhor para nós, meu irmão. O que a Bíblia disser é o melhor para nós. O que vai sustentar o teu casamento é a palavra de Deus, é a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está dando graça para você conviver. Porque são duas culturas diferentes, são pessoas diferentes que estão se unindo, são pessoas diferentes que estão ajustando alguns pontos na vida que até hoje, irmãos, me fez lembrar de uma história de um senhor já velhinho. Ele disse para sua esposa assim: minha velha, nós já estamos velhos demais. Nós já estamos velhos. Vamos fazer o seguinte: tem um cemitério, vamos escolher a nossa cova. Aí ela disse: então vamos, meu. E chegaram lá. Aí ele disse assim: ó, você escolhe, eu vou dar o terreno para você. Você quer ser enterrada do lado direito ou do lado esquerdo? Ela disse assim: pode me colocar do lado. Não, eu não vou escolher, vou deixar você escolher. Ele disse: não, escolha você. Não, escolha você. Ele disse: então tá bom, eu quero ser colocado do lado esquerdo. Ela disse: ué, mas toda a vida tu dormiu na cama do lado direito comigo? Como é que agora tu quer ser colocado do lado esquerdo? Ele disse: é que eu suportei durante todo esse tempo dormindo do lado direito só para te agradar. Parece mais uma história humorística, mas é verdade. Quantas vezes nós temos que dar marcha ré na nossa vida para nós continuarmos o nosso casamento, continuarmos a nossa vida, irmão? É assim que nós temos que fazer. Nós temos que agradar um ao outro, como foi lido aqui. Nós temos que agradar. Nós temos muitas vezes que recuar. Nós temos que perder para ganhar, meu irmão. Você já perdeu para ganhar, sim ou não? É assim, o casamento é assim, pastor. Quantas vezes nós temos que gastar uma marcha ré e perder para ganhar, né? Tem hora que eu finjo que a Fernanda ganhou. E tem hora que ela finge também que eu ganhei. Por quê? Para fazer a gente seguir. A vida é assim, meus irmãos. A vida é assim. A gente tem que ser uma pessoa flexível para poder entender
casamento é isso. Mas acima de tudo, nós temos que saber uma coisa, como disse o Salmo 1, não devemos andar no conselho dos ímpios. Muito cuidado, não saia desta noite aqui vacinado com essa palavra. Nós devemos seguir o conselho de quem é de Deus, vamos seguir o conselho que está na Bíblia, porque se você seguir o conselho que está na Bíblia, o sucesso de prosperidade para o teu casamento. Eu estou cheio de história para contar para vocês. Nós tivemos há pouco tempo atrás, nós tivemos um encontro de casais e o pastor contou uma história daqueles casais que gostam de contar os problemas de casa lá fora, né? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Lá no serviço vai contar problema de casais, vai contar problema com o amigo. E me perdoe a expressão, mas eu vou contar do jeito que o pastor contou. Não vai rir de mim aqui, mas eu vou falar do jeito que ele contou a história. Esse amigo, que era amigo dele de trabalho, ele tinha um amigo não crente. Ele era crente e tinha um amigo não crente. E toda vez que ele chegava no trabalho, o apelido desse amigo dele era Jeguinho. Olha o nome do desgraçado. Jeguinho, isso é nome do Jeguinho. E ele contava tudo para o Jeguinho. Ah, o meu casamento é um casamento ruim, o meu casamento não é um casamento feliz, a gente casa entre marido e mulher, a gente não é bem, a gente não vive bem, a gente é assim. E o Jeguinho, que era ímpio, só contava vantagem. Já no meu casamento é beleza. Meu casamento é felicidade, é pura felicidade. Eu e minha mulher, nós vivemos mar de rosa. Lá não sabe se era verdade ou não. Mas para contar vantagem, ele estava ali para contar vantagem e entristecia o irmão. Aí o irmão chegava em casa e contava para a mulher, mas mulher, nós somos crentes. E a gente passa tanta luta, e eu tenho um amigo chamado Jeguinho, que ele vive bem com a mulher dele. Ele vive feliz com a mulher dele, os donos de cama são bons, e nós parece que não saímos do lugar. E foi contando todo dia os problemas que ele contava para o amigo, contava para a mulher, e a mulher um dia sentiu o desejo de conhecer esse amigo do esposo dela, e ele levou esse amigo lá. Resumo da ópera: um dia a mulher dele foi embora para o Jeguinho. Vai contar as coisas que não devia. Por isso que o escritor aqui no Salmo disse assim: cuidado, é uma advertência, irmãos. Cuidado com quem você está confiando, os particulares. Deus te chamou para ser feliz. Ninguém deve saber se tu está comendo ovo, se tu está comendo uma picanha, se você está passando fome ou não, se as coisas estão boas dentro de casa, se a finança está boa, se não está. Ninguém deve saber. É entre vocês dois. Entra no quarto, fecha a porta, e o pai quer ver. Tudo é secreto, te recompensará. E Deus esta noite quer mudar o lado de muitas famílias aqui, fazer vocês se unirem diante das dificuldades e adversidades. Aleluia! Sempre vai haver, meu irmão, pessoas com conselho do mal. E é bíblico isso aqui. Deixa eu contar uma história para vocês que está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1 e 28. Davi tinha um filho chamado Aminon. E Aminon se apaixonou-se pela própria irmã. Olha só, presta atenção. E ele foi se consultar com seu amigo Jonadab. Veja que conselho maligno. Jonadab disse para ele: Aminon, faz o seguinte, finge que tu está doente, e quando o rei vier te visitar, você pede para o rei mandar Tamar, sua irmã, você está apaixonada, vir preparar um alimento para você aqui. E foi justo isso que aconteceu. O rei chegou para visitar ele e perguntou: o que tu tens? Que teu segredo ainda tem caído? Ó rei, eu estou doente, ó meu pai, eu estou doente. Mas faz o seguinte, pede para que Tamar venha preparar um bolo aqui na minha presença e eu coma na mão dela. E o rei não viu, o rei inocente não viu nenhum problema. Ele disse para
e forçou ela. Ela disse: não, irmão meu, que não seja notório em Israel diante de Deus essa maldição. Mas ele disse: não, eu quero. E ele forçou ela. E ela saiu dali chorando e contou para o seu irmão Absalão. E tem pessoas que pensam que o tempo apaga o pecado. E passaram-se 2 anos. Aí Absalão, com raiva de Amnon, chamou o rei e disse: rei, vamos para o campo tosquear as ovelhas? Ele disse: eu não posso ir. Ele disse: então faz o seguinte, libera Amnon, meu irmão, para ir comigo. Ele disse: pode levar. 2 anos se passaram, irmão. Veja o que é o conselho de um ímpio. Jonadab aconselhou Amnon a fazer aquela desgraça na família. E tudo que nós fizemos tem consequência. Se entrarmos no mau conselho, com certeza vai ter consequências. Então o que acontece? Quando estavam no campo, Absalão disse para o soldado: olha, atravessa uma espada e Amnon mata ele. Eu vou me vingar dele. E foi o que aconteceu. Amnon morreu. Irmãos, seguir o conselho de ímpio é morte espiritual